santos: Rosemary Pereira Latício, 3 meses. Dona Sinica. Ação de graças. Uma graça recebida por internação, por intercessão de Nossa Senhora, por Lucas Silva de Medeiros, pelo nascimento de Hilton Martins Nogueira e pelo aniversário de Luiz Gonzaga Custódio, 64 anos. Segundo domingo da Páscoa, Ano Santo, domingo da Misericórdia. Com a alegria que é o fruto do Espírito Santo, retornamos à casa de Deus neste segundo domingo da Páscoa para celebrar a misericórdia do Senhor em nossa história. Motivados pelo testemunho dos apóstolos, a exemplo dos primeiros cristãos, deixemos que o Divino Espírito reacenda em nós o dom da fé e Ele mesmo faça crescer em nossa vida a graça do mistério pascal. Que celebramos esta Eucaristia, ajude-nos a ter um olhar sobre as nossas comunidades como um sacramento do ressuscitado, para que nelas possamos fazer a verdadeira experiência de pessoas reconciliadas com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Todos de pé. Recebemos com muita alegria Frei Márcio, Diácono Adilson e seus auxiliares, para celebrar esta Santa Missa.
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade.
Oremos. Ó Deus e eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com os ouvidos atentos, deixemos que o Espírito do Senhor, através da palavra do ressuscitado, cure as nossas enfermidades e afugente de nós todo o medo e conduza os nossos corações para Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no portico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegaram a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra, tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Nesta casa do Senhor nos bendizemos. Que o Senhor, nosso Deus, nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura do livro de Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus.
fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei para ver quem estava falando, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caiu como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé, aclamando o Santo Evangelho. Quando estamos unidos, estás entre nós. e não puser a mão no seu
não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, com alegria que nos reunimos então nesta Eucaristia, celebrado o segundo domingo da Páscoa, dentro da 8ª de Páscoa. Estamos já há uma semana vivendo sobre essa imensa alegria do Senhor que venceu o pecado, do Senhor que venceu a morte. A igreja, então, que não se atém no Cristo, que não está preso ao cronômetro, ao relógio, mas sim que, através desses dias, estamos, como que num único dia, na liturgia, desde o último domingo até o dia de hoje, é como se estivéssemos naquele único dia, o dia que o Senhor fez para nós, como nos lembra também o Salmo responsorial, como nos lembra a igreja. Esse dia que o Senhor fez para nós, e o Evangelho assim nos mostra como foi esse dia. Se nós lembrarmos semana passada, era bem de madrugada, o primeiro dia da semana, e Maria Madalena foi ao túmulo. E é neste mesmo dia, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o mesmo dia que Maria havia ido ao túmulo, que nos coloca a liturgia de hoje, ou seja, nos leva de novo àquele primeiro dia, como que dando uma ligação, dando uma extensão desse domingo passado até o domingo de hoje, como um único dia para nós. E nesse único dia, onde nós testemunhamos o ressuscitado, que vem colocar-se em meio aos seus discípulos, que vem romper com tudo que fazia com que eles se fechassem, que vem espantar de dentro deles o medo, e vem trazer esse precioso dom, o dom da sua paz. A paz que não significa exatamente que não haveriam de ter dificuldades, que não haveriam de ter tribulações, mas que sim haveriam de ter esperança, confiança que eles, junto com Cristo, eram chamados a ressuscitarem. É assim então que o Senhor coloca-se no meio dos seus discípulos, trazendo a eles em primeiro lugar esse precioso dom, que é o dom da paz. Mas não só isso, traz a eles também a esse outro grandioso dom, o dom da reconciliação com Deus. E daí lembramos que também esse segundo domingo, desde o ano 2000, por iniciativa de São João Paulo II, esse domingo se chama Domingo da Divina Misericórdia. E nós já conhecemos o motivo, por
devoção à Divina Misericórdia de muitos, né, tem hoje essa preciosa devoção de rezarem, de pedirem, né, através do texto da Divina Misericórdia, uma devoção iniciada, né, pela Santa Faustina, a Bolonesa, como João Paulo II, e que levada a todo mundo, no dia de hoje, tão divulgada. Então, esse domingo é o domingo também da Divina Misericórdia. E essa Divina Misericórdia lhes foi confiada aos discípulos para serem, em primeiro lugar, administradores. Serem eles que levassem essa reconciliação, levassem esse precioso dom àqueles que desejassem, aqueles que buscassem, de fato, romper, desligar-se dos pecados para ligarem-se a Deus. É assim, então, irmãos e irmãs, que nós, como dizia, estamos reunidos com alegria para celebrar esse segundo domingo. Para olhar que o Cristo, o que se manifesta, não só naquele primeiro dia, mas 8 dias depois volta a aparecer aos seus discípulos e encontra aquele que no primeiro momento não havia acreditado no testemunho dos seus irmãos, Tomé. Apesar de tantos falarem que o Senhor havia ressuscitado, que o Senhor havia estado no meio deles, nem assim ele conseguiu acreditar. E vai ser realmente na presença, diante do testemunhando também ele, o ressuscitado, que vai dar também a sua prova de fé, chamando o Cristo de seu Senhor e seu Deus. Assim, irmãos e irmãs, possamos nós, nessa celebração eucarística, romper com todas as incertezas que temos com a nossa fé, toda a falta de fé ou desconfiança que temos, que pode acontecer também com cada um de nós, para que nós possamos com firmeza, com convicção, também dizer, proclamar Cristo como nosso Senhor, nosso Deus. Para que isso acontecesse, duas condições. Primeiro, estar reunido. Simbolicamente, o evangelista João dizendo para cada um de nós que experimentar, que testemunhar o ressuscitado se dá em meio à comunidade de fé. É por isso que desde aquele tempo até o dia de hoje, a cada 8 dias, a cada domingo, primeiro dia da semana, nós reunimos. Que é aqui que nós ouvimos mais uma vez o Senhor dizer a sua palavra, que traz a paz, e é mais uma vez que nós nos reunimos aqui para não só ouvir a palavra, ouvir esse convite de paz que o Senhor nos deixa, esse convite de perdão que Ele nos traz, mas também para nós testemunharmos que Ele ressuscitou. Ressuscitou e se faz vivo no meio de nós, nesta altar, na Eucaristia. E assim, irmãos e irmãs, nós, testemunhas deste ressuscitado, também proclamamos e chamamos de meu Senhor e meu Deus. Assim, meus caros, possa, nos dias de hoje, nesta Eucaristia, nós olharmos que o Cristo que tinha as mesmas marcas, o que Ele mostra quando vai aparecer aos seus discípulos, provar a eles que era assim o Senhor, o Mestre, são as marcas de suas dores, são as marcas do seu sofrimento, o seu lado aberto, os seus pés, as suas mãos perfuradas pelos pregos, para mostrar, irmãos e irmãs, à igreja, mostrar a cada um de nós, não só aos discípulos, mas a nós hoje, que o sofrimento pode até aparecer e surgir em nossas vidas, mas nós com Cristo superamos até mesmo esses sofrimentos, que nós superamos, né, até mesmo essas dores. Não deixem de existir, continuaram a existir, como continuam a existir no corpo de Cristo que somos cada um de nós no dia de hoje. Mas nós com Ele temos a certeza de que vencemos também essas dores, vencemos esses sofrimentos. Com essa convicção, irmãos e irmãs, que possamos também nós hoje ouvir as palavras das demais leituras, que são sempre um convite a cada um de nós a analisar em nossas vidas, na comunidade de fé, o acontecimento daquela primeira comunidade.
O livro dos Atos dos Apóstolos tem os chamados sumários, né, que reúnem ali, como que o dia a dia inicial daquela comunidade do ressuscitado, daquela comunidade das testemunhas, né, que viram o Senhor, que tocaram no ressuscitado e eram chamados a anunciá-lo. O que eles fizeram foi transformar toda aquela realidade. O que eles fizeram foi movimentar toda aquela cidade de Jerusalém, mesmo com muitas vezes sendo perseguidos, mas nem assim deixaram de anunciar, deixaram de proclamar as maravilhas, através de sinais e maravilhas que eram realizados pelas mãos dos apóstolos. Todos se reuniam, todos estavam em união, e ali, em meio a esta união, em meio a esta força que impulsionava aquela comunidade, muitos queriam cada vez mais fazer parte daquele grupo. Viam neles sinais diferentes, não só as maravilhas que realizavam, mas também as palavras que diziam e a forma como viviam. Não é diferente, irmãos e irmãs, também para cada um de nós hoje, que insisto, somos também essas testemunhas do ressuscitado, e somos também esses que precisam, com união, com muita convicção, fé, nesse ressuscitado também testemunhar com as nossas vidas. Será esse sinal que fará com que também outros queiram estar no meio de nós, queiram também presenciar as maravilhas que Deus continua a realizar. Ou foi só no passado, mas também hoje, em meio a nós, o Senhor continua a manifestar os seus sinais, as suas maravilhas. Quantos de nós, se tivéssemos aqui a ocasião de pegar esse microfone, poderiam falar daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já realizou em suas vidas? Sejamos então convictos desses sinais que o Senhor continua a realizar em meio a nós, para fazermos nós testemunhas deste ressuscitado, testemunhas deste que venceu o pecado, deste que venceu a morte. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho a chave da morte e da região dos mortos. Esse que se apresentou a João na segunda leitura do livro do Apocalipse. Esse que se apresenta vitorioso sobre tudo, e vem para convidar João, não só João, mas também a cada um de nós, a não ter medo. As palavras que disse a João são as mesmas que disse aos seus discípulos quando estiveram reunidos no dia da ressurreição. Não ter medo, mas sim confiar, acreditar naquele que venceu, confiar, acreditar naquele que ressuscitou, naquele que esteve morto, sim, mas vive e vive para sempre. Assim, irmãos e irmãs, fiquemos com aquilo que as palavras que terminam este Evangelho do dia de hoje. Esses escritos foram para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenhais a vida em seu nome. Que essas palavras possam cada vez mais trazer vida em cada um de nós. Trazendo essa vida, fazer com que nós também possamos anunciar, proclamar esta vida aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
Oremos. Pelos que não acreditam na vida de comunidade como caminho para o encontro com o ressuscitado, a fim de que possam redescobrir a alegria da comunhão, evitando o caminho das vaidades e do individualismo, oremos. Por todos aqueles que foram batizados nestas solenidades pascais, a fim de que suas vidas sejam sempre o testemunho de um coração que vive na luz do ressuscitado, oremos. Pelas celebrações da Festa da Misericórdia, neste domingo da 8ª da Páscoa, a fim de que o Espírito Santo preencha com sua luz as nossas vidas e a de todos aqueles que encontramos ao longo da semana, oremos. Pelos nossos governantes, a fim de que eles sejam alcançados pela misericórdia do Senhor, a fim de que, iluminados pela virtude da justiça, promovam entre nós a ordem, o progresso e a equidade, oremos. Do Papa Francisco, a quem o Senhor constituiu Senhor, sucessor de Pedro e pastor da Igreja, para que pelos mistérios da graça e da misericórdia seja acolhido na glória eterna, rezemos ao Senhor. Cristo Redentor, pelos méritos da vossa ressurreição, acolhei as preces que nos apresentamos, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e os dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações abaixo. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, nosso dever em salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos nesse dia, que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele, verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a nossa morte, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque desenfado. Eu louvo e adoro, porque desenfado. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por ver nos tornar dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, Senhor dentre os mortos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso bispo Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso filho, o Papa Francisco, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença, tendo sido sepultado com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, a acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, que vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois
como filhos e filhas do Deus da paz. Saudai-vos em Cristo Jesus. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou sujeito de querer ser guardado, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Igreja, que a celebração eucarística de hoje conscientize-nos a partir da palavra de Deus que ouvimos, dos gestos de solidariedade, compreensão e misericórdia para com nossos irmãos e irmãs em comunidade paroquial e fora dela. Os nossos avisos estão por conta da festa do nosso padroeiro, São Pedro do Laço. Será precedido pelo tríduo nos dias 3, 4 e 5. Sábado, 10 horas, com as crianças da catequese em comunidade. Dia 4, domingo, terço, às 7 horas. E segunda-feira, dia 5, às 19 horas, com o terço luminoso. E aí no dia 6, festa de São Pedro do Nolasco, missa às 19 horas. Cantina aberta com pastel, bolinho, pão, macarrão com molhos. Essa cantina do dia 6, é isso ou tudo tríduo? Dia 6? Dia 6, então a cantina estará funcionando. Também a bênção dos casais que será dado neste dia da festa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesta solenidade pascal e nos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, nos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em paz. E o Senhor nos abençoe.